Hello guys, good morning. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a teacher Ana Carla e vou estar com vocês, tá? A partir de hoje nas aulas de inglês, combinado? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho o slide. Então, guys, eu sou a professora Ana, teacher Ana, tá? Nice to meet you. Vou estar com vocês a partir de hoje nas aulas online de inglês e também estarei à disposição no WhatsApp para qualquer dúvida. Então, vocês podem entrar em contato comigo no período da manhã, tá? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, da manhã ou da tarde, pode entrar em contato comigo, tá bom? Como que vai funcionar nossas aulas de inglês? Eu vou explicar as atividades aqui nos slides. O livro já está com os prints das páginas nos slides que nós vamos utilizar hoje aqui. Então, já ficou assim, tudo bem mais claro e tranquilo para vocês, tá bom? Nós não vamos, por enquanto, fazer atividade em folha, somente atividade no livro, tá? E depois eu falo no WhatsApp o prazo para entrega dessas atividades, dessas páginas, ou até mesmo assim, às vezes eu posso não pedir todas as páginas para vocês fazerem e me entregarem as páginas. Algumas páginas vão ser o practical para vocês praticarem e as outras, algumas que eu achar que tiver maior necessidade, vocês façam e me entreguem, mandem foto, mandem um registro da atividade no WhatsApp da professora, da teacher, tá? Pessoal, eu coloquei algumas informações sobre mim aqui no primeiro slide, para vocês me conhecerem um pouco melhor, tá? In English, of course, mas eu vou traduzir para vocês também. My professional formation is pedagogy and I have one postgraduate in physical pedagogy and English. Então, eu sou formada em pedagogia, tenho uma pós-graduação em psicopedagogia e o inglês, tá? E vou estar com vocês a partir de hoje. Table of Contents. Aqui é uma tabela que eu fiz para a gente poder acompanhar o que vai ser trabalhado na aula de hoje. Então, nós temos 4 principais objetivos para a gente trabalhar na aula de hoje, né? Number 1, que são os objectives, number 2, methodology, number 3, analysis e number 4, conclusões. Então, nos objectives, neste capítulo, vamos ver noções de cidadania na língua de chegada e nós também vamos estudar e conhecer algumas ONGs. Mas, teacher, eu já conheço o que são ONGs, eu já sei o que são essas ONGs. Ok, mas nós vamos entender o que essas ONGs são agora, só que na língua inglesa, né? Tudo que nós formos aprender agora no inglês, mesmo que vocês já tenham um conhecimento prévio no português, nós também vamos fazer esse remember, só que no inglês, tá? A methodology. Atividades do livro e atividades para casa. Então, nosso inglês online vai funcionar basicamente livro e atividades para casa. Essas atividades para casa podem ser divididas entre atividades do livro, páginas do livro, ou atividades que eu vou pedir para vocês fazerem. Construção de um texto, gravar um áudio em inglês, gravar um pequeno vídeo em inglês, algumas dessas coisas, e me mandarem para a contabilidade de notas. Análises, aprender a prática de ajudarmos uns aos outros. Qual que é o objetivo, né, aqui neste capítulo hoje? Nós vamos estudar sobre as ONGs e nós vamos aprender a prática de ajudarmos uns aos outros.
conclusões, o que aprendemos na aula de hoje. Então, sempre no final da aula, a gente vai fazer um rememberzinho rápido sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Unity 2, helping each other, né? Ajudando, que seria mais ou menos ajudando o outro, tá? Ajudando o outro. Essa é a mensagem das ONGs, né? As ONGs, para quem ainda não sabe, são organizações não governamentais. Elas não são de um governo, de uma política ou de uma ideologia, né? Elas são criadas única e exclusivamente para ajudar pessoas ou animais, né? Nós temos muitas ONGs de animais também. Aqui nesse primeiro slide, nós vemos que tem 3 perguntinhas básicas. Então, a teacher vai ler as perguntinhas para vocês e depois vocês vão me dizer o que vocês entenderam. Quando nós tivermos os nossos plantões, aí a gente vai voltar, vai fazer, né? Eu vou fazer as perguntas em inglês para vocês e vocês vão responder rapidamente. Ou vocês podem repetir comigo e responder vendo esse vídeo. Então, olha só. What do you know? Letter A. Do you know any non-governmental organization? What ones? Você conhece ONGs? E quais ONGs você conhece? Se você conhece, né? Letter B. Do you normally help people in your community? Você costuma ajudar pessoas na sua comunidade? Letter C. What type of social actions are most important for you? Quais são os tipos de ações sociais mais importantes na sua opinião? Então, pessoal, nós temos 3 perguntas básicas para a gente iniciar o estudo do nosso capítulo. E vocês vão pensar nessas perguntas e vão responder essas perguntas no caderno de inglês, tá? Não precisa registrar para me entregar, são só perguntas mesmo para vocês terem uma noção, tá? Olha só agora. No segundo slide, nós temos uma foto, uma imagem, um título e um pequeno texto. E ao final, o vocabulary. Então, nós vamos ler esse texto, tá? E ao final, a gente vai ler o vocabulary e fazer uma tradução desse texto. Então, olha só. Fighting Child Marriage. Hadija Bashir is a 14 years old with a cause. She wants to end child marriage in her community. After school, she goes to other neighbors in Pakistan, North, Western Swat Valley to raise awareness. Such marriages are considered normal for couple land in the family or second disputes. It could take a long time for customs to change, but Hadija hopes that at least some of the girls will have a better future. Olha só o que esse texto e essa imagem, né, vem nos dizer. Então, olha só. Eu estou abrindo aqui no meu celular também o livro para ficar mais visível na hora de fazer a tradução mais ou menos para vocês. Por que mais ou menos? Porque como eu disse nas outras turmas, o que é importante na hora de lermos um texto em inglês, in English? Não traduzir o texto todo, porque tem muitas palavras aqui que eu sei que muitos de vocês já conhecem essas palavras, né? Então, não precisa da teacher vir aqui, ler o texto em português, traduzir tudo, porque são palavras, assim, novas, né? Algumas palavras novas que vocês não conhecem, são poucas. A maioria, eu acho que
todo mundo já conhece, já viu em algum momento do inglês e tal. Então, pessoal, nós vamos no vocabulary e eu vou voltar fazendo uma rápida tradução para vocês, tá bom? Vocabulary. Cause, causa. Marriage, casamento. Neighborhood, bairro ou vizinhança. Awareness, consciência. Settling, assentamento. E at least, pelo menos ou no mínimo. Então, o que é esse texto? Ele vem falar pra gente que a Hadija Bashir, ela tem 14 anos, né, de idade. E o que ela faz? Olha só. Ela luta contra a extinção do casamento onde ela mora, que é uma comunidade vizinha ao norte do Paquistão, noroeste do Paquistão, e chama Vale Swat, tá? E ela quer conscientizar as famílias sobre a importância do não casamento infantil ou na adolescência. Porque o que acontece? Lá no Paquistão, não sei se vocês já ouviram falar, é muito, muito comum que as crianças ou as adolescentes se casem com homens mais velhos, raramente com homens da mesma idade. Mas elas geralmente se casam com homens mais velhos, muitas vezes são proibidas de estudar, né, para viver o casamento. Então a Hadija Bashir, ela quer extinguir essa possibilidade de crianças casando, que é assim, o tema central do texto, Fight with Child Marriage, que é lutando, né, contra o casamento das crianças, tá bom? Próxima página. Na próxima página, nós temos a comprehension, né, comprehension, que é sobre o texto. Então, aí nós temos 4 perguntas que vocês devem responder essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Number 1. How old is Hadija Bashir? Quantos anos ela tem? Number 2. What is she fighting for? Né? Qual que é o motivo da luta dela? Number 3. What is she doing after school? Number 4. What does Hadija hope? Então, vocês vão ler o texto novamente, marcar as palavras desconhecidas que vocês não conhecem, tá? As Yankee Knows Word. E, se necessário, procurar o dicionário, tá? Para a tradução e para vocês fazerem a interpretação do texto. Não, para mim não precisaria, porque assim são perguntas que vocês são lógicas, né? Vocês vão olhar o enunciado, vão voltar na pergunta e vão fazer. Aqui embaixo no suplemento nós temos o seguinte. Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from new reports. Note that you may have to change the form of the word to complete the sentence correctly. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos um quadro, né, em destaque com palavras e nós vamos ler as letras A, B, C, D e vamos completar de acordo com o que nós achamos necessário, tá bom? Então, olha só. Vamos lá? Letter A. Cycling and walking should be, tem traço, for short journeys, experts say to lower the risk of ill health. Então, nós temos a cause, the neighborhoods, to raise awareness, the norm e settling. Nós vamos escolher uma dessas palavras e completar. Letter B. Julianne Moore has said the most heroic part of her role in Still Alice has been helping about Alzheimer's. Vamos ver o que melhor completa e colocar, tá bom?
Letter C. 5 companies have no registered claims for damages against the ACG because of the decrease in cases. E depois, they include business in the Netherlands and the French found the guitar, the Getty, and the Fanny for Ronnie Curtis. If successful comprehensions, payrolls called total libras, 20 libras. Então, nós vamos ler e completar. Letter D. Mud, rocks, and tree trunks destroyed many houses in Port, close to the river. Resident George Quintero described his order when the landslide hit the village. When I feel my house, shark will go out, my family and me. When we go out, we were stuck in the middle of the landslide. If it was coming from both sides and we were in the middle. The letter C. The survey of 294 adults conducted by YouGov.us found that 94% of adults felt that biodiversity conservation was important, yet only 15% actively helped. Vamos completar de acordo com as sentenças que nós lemos. Então, essa página é para fazer o quê? Interpretação de texto e o suplemento. Nós vamos ler as palavras que estão em destaques e completarmos. Nessa página, grammar, nós vamos estudar sobre o simple future with will. Que é isso, teacher? Quando nós vamos usar will, que é no simple future, ok? Então, olha só, vamos prestar bastante atenção agora, porque nós temos, nós já vimos, né? Vocês já viram past simple, e agora nós vamos ver o plans and the predictions for the future, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Eu vou acompanhar pela tela do celular, porque tá mais visível aqui para mim. Olha só. Então, vamos lá. The future is uncertain. O futuro é incerto. We know the past and the present. We are 100%, né, que é 100%. Sure about the past and the present. Both. One hundred percent sure about the future. In English, there are several ways to talk about the future. This page is an introduction to the most important ones. Olha só, o futuro é incerto. Nós conhecemos o passado e o presente. Então, nós já sabemos o que aconteceu no passado e nós sabemos o que aconteceu hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, por isso que o futuro é incerto. E aí, pessoal, nós não, aqui no começo, na introdução, fala que nós não temos a certeza de que as coisas vão acontecer 100%, tá? Por isso, ele vai nos trazer uma importante informação agora, que é a utilização do simple
future, ok? Então, olha só. Em inglês, existem várias maneiras de falar sobre o futuro. Esta página é uma introdução aos mais importantes. O futuro simples com will, que é o quê? Simple future with will. It is a prediction or simple statement of fact about the future. The sun will rise at 6:30 tomorrow. If you help me, I will help you. Então, o que está dizendo nessa frase? O futuro, ele é uma previsão, sim, ou uma simples declaração sobre um fato de futuro. Olha só. O sol, a tradução, o sol vai nascer às 6:30 amanhã. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. Então, tipo assim, é uma coisa que vai depender da outra, né? O primeiro, o sol vai nascer às 6:30 amanhã, eu tenho certeza disso. E a outra é assim, se você me ajudar, eu vou te ajudar. O futuro simples, the simple future, nós usamos going to para o simple future, tá? Going to. Então, presta atenção. Existe uma diferença entre will e going to. O will eu vou usar para falar sobre acontecimentos. E o going to eu vou falar para onde eu vou, né? It is used to talk about intentions. We use going to when we want to talk about a plan for the future. You use going to when we want to make a prediction based on evidence we can see now. Example, we are going to buy a new car next month. Então, o que eu quis dizer aqui? Que nós, vamos comprar um carro novo nesse mês. Vamos comprar um carro novo no próximo mês, né? I'm going to work in a bank when I leave school. Eu vou trabalhar em um banco quando eu sair da escola. Então, aqui nós temos duas sentenças com o going to, e as duas eu estou falando o que eu quero, para onde eu vou ou o que eu vou fazer, tá? E nós temos os arranjamentos, né? Que são os arranjos. Sometimes that has been arranged, planned with other people, and arrangements in the plan for the future that you have already thought about and decided with someone else. Example, vamos ter duas frases. I am meeting my mother at the airport tomorrow, que significa eu estou indo encontrar minha mãe no aeroporto amanhã, né? E a outra frase, my sister is going to the dentist tomorrow. Minha irmã está indo ao dentista amanhã. Notem que no simple future nós temos o ing no final de algumas palavras, né? Going, que significa indo, meet, encontrar, né? Ou no sentido assim mais literal poderia ser encontrando, mas nesse aqui, como estamos falando do simple future, é encontrar. E o último exemplo vai falar do scheduled events, né? Dos eventos agendados. The present simple tense is used to refer to future events that are scheduled and outside of our control. Hurry up, the train departs in 10 minutes.
or I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning and arrive in New York in 3 hours. Então, o que quer dizer? Olha só. Se apresse, o trem partirá às 10 da manhã. E a outra frase, saio de Frankfurt às 5 horas da manhã e chego a Nova York em 3 horas, né? Chego, arrive. E depart, se apresse, o trem sai. Então, ambas as frases nós estamos falando do future. Keep in mind. As maneiras mais comuns de se expressar no futuro são com will and going to, acompanhado do verbo to be. Então, going to e will, ele sempre vem acompanhado do verbo to be. Olha só aqui, verbo to be lá no primeiro exemplo, né, que tem with, is, depois nós temos o the some will, depois you, me, I will, sempre o verbo will, ou o verbo to be, desculpe. O going to or o will tem que ser acompanhado pelo verbo to be. E também possuem negativa e interrogativa diferenciadas, como mostrados abaixo. Number 1, example 1, olha só, lá em Keep in Mind. The sun will rise at 6:30 tomorrow. E a negative form? The sun will not rise 6:30 tomorrow. Eu vou usar won't. Na interrogative, will the sun rise at the 6:30 tomorrow? O verbo vem antes, né? Não muda muita coisa do que a gente já via. Então, na afirmativa, na negativa eu uso not, o will not, ou na short form won't. E na interrogativa, o verbo vem antes, will. No caso do going to, we're going to buy a new car next month. Negative form. We aren't going to buy a new car next month. Que seria a mesma coisa de we are not. Só que nós fizemos na full form e ficou we were not or aren't. Juntamos na full form. Interrogative. Are we going to buy a new car next month? Né? Então, assim, are you going to buy a new car next month? O verbo to be vai vir antes do going to, ok? Próxima página. Nós vamos praticar. Number 1. Put the verbs into the correct form. The future simple. Use will. Jim asked a fortune teller about his future. Harris what she told him. Nós vamos completar com a forma do verbo do futuro simples usando o will. Então, olha só. Nós temos de letra A E, letter A, B, C, D, E. E nós temos frases, sempre os verbos vêm antes na letra D, no. O you, tá? Então, eu vou colocar you, o verbo earn, a lot of money. Vou usar o will na forma correta. Number 2. He writes some sentences in the negative form. Eu vou reescrever as sentenças da number 1, só que na negative form. Number 3. Now, he write them in the interrogative form. Eu vou escrever agora as sentenças da number 1 na forma interrogativa. Então, na number 1, vou completar de acordo com o correto. Na number 2, vou escrever as sentenças na negative form. E na number 3, eu vou escrever as sentenças na forma interrogativa. Number 4.
Putting the verbs in the brackets, in the gaps and the front sentences. We use going to future. O que eu vou fazer aqui? Usar o going to. Na primeira eu vou usar o future simple, que é o will. E na number 4 eu vou usar o going to, que é future. His, parará, his friend. Então tem as palavras, os verbos nos parênteses que eu vou montar na frase e usar going to com eles, ok? Number 5. Putting the verbs in brackets in the gaps. Use will, future, or going to future. Olha só. Philip, parará, 5th next Wednesday. Vou usar o verbo to be, vou usar o will ou going to. Então, nós vamos ver qual vai melhor se encaixar. Se vai ser o will ou going to. Letter B. Day. A new computer, né? To get. Letter C. I think my mother. Parará, this CD. Letter D. Both sisters. Parará, a baby. Letter E. Day at about 4 in the afternoon to arrive. Então, pessoal, eu vou olhar qual vai ser a melhor forma e vou colocar os verbos em parênteses ou no will, no future, ou no going to, que também é future. 6. Describe now at least 6 tricky traditions and intentions you have for the future. Vocês vão escrever 6 traditions and intentions, tá? Que vocês... Deixa eu só acompanhar aqui pelo livro aqui, que dá para eu ler melhor. Number 6. Vocês vão escrever então, pessoal, 3 predições ou intenções que vocês têm para o futuro, usando o will ou going to, ok? Household, listening and pronunciation. Agora, olha só. List and pronunciation. Household chores. Helping your parents at home could be an excellent way to demonstration your social skills. Listen and repeat the following activities. Vamos escutar e repetir as seguintes atividades. Sweep the floor, iron the clothes, do the laundry, cook the food, wash the dishes, make the bed, take out the trash, walk the dog, water the flowers, né? Então, varrendo o chão, passando a roupa, iron the clothes, do the laundry, lavando roupa, cook the food, cozinhando, wash the dishes, lavando, make the bed, arrumando a cama, take it out the trash, tirando o lixo, walk the dog, passeando com o cachorro e water the flowers, aguando as flores. Exercise. Write out the household clothes you do with your family. O que vocês ajudam a família de vocês a fazerem? Vocês vão escrever aqui. Speak it up. Oh, what? Use social activities or household chores below to show your colleagues you are willing to do good things in the future. They have to the same. Use the example. I will volunteer to give my team to visit hospitalized people. Use you will are going to.
Ó, social skills, volunteering, donation, sportship, visitation. Clean up your bedroom, household chores, mop the floor, water the plants, take out the garbage. Então aqui, pessoal, está explicando quando eu vou usar, né, os de exemplo, will or going to. Lá embaixo nós temos uma production. A cantora Madonna adotou várias crianças nos últimos anos. Elabore um texto a respeito de um grande feito de alguém famoso com o qual você se identifique. Então, olha só, vocês vão elaborar um texto de alguém famoso que vocês se identifiquem usando verbos will or going to in English, ok? Pequeno texto in English com verbos will or going to. Practical exercise. Pronunciation of the words. Young words. Use the will or going to. Pessoal, então nós estamos finalizando, né, agora os slides. Nós vamos voltar para rever algumas coisas, mas o que é importante? Praticar o exercise, né? O que é isso? Pronunciation of the words, young words, use you are going to. Vocês vão pronunciar as palavras para vocês praticarem. Vão marcar as young words que vocês não conhecem, tá bom? E vão usar will or going to, tá bom? Para as pronúncias, as frases, os textos, as lições que nós passamos aqui e tudo isso. O homework de vocês vai estar na page 23, tá? Então, a page 23 é o homework de vocês. Vocês vão lá no livro, vão fazer o homework. Depois, nós vamos corrigir essas atividades, tá bom? Que a teacher tá passando aqui. Num outro momento, a gente faz as correções das atividades, tá bom? Vamos voltar aqui rapidinho pra gente ver o que nós aprendemos hoje. Então, hoje, olha só, recapitulando. Unity 2, Helping Each Other. Nós aprendemos sobre as ONGs, a importância, né, das ONGs. Tem as perguntas básicas que vocês têm que estudar, praticar e responder. Nós temos o texto da Radhika Bashir, lá do Paquistão, que ela fala sobre a importância do não casamento na adolescência ou não casamento das crianças, e ela luta por essa causa. Então, nós temos, assim, ONGs que cuidam disso também, porque lá é muito comum, como a gente já viu, a prática do casamento. Nós temos as atividades do texto e um suplemento, que são atividades do texto também. Então, nós temos interpretação e atividades. Depois, nós vimos o grammar, né? O que? Quando eu vou usar o simple future will, quando eu vou usar o going to, em quais situações, em quais maneiras, em quais frases. Lembrando que eles sempre vão ter que ser associados com o verbo to be. E aí nós temos as nossas atividades que depois serão corrigidas. Até a number 6. Temos o listening and pronunciation, que são os afazeres domésticos, né? Que nós ajudamos os nossos familiares a fazer. Temos atividades da página 22 para serem feitas.
E aí nós finalizamos com practical exercise, né? Pronunciation of the words, Yankee words, use you are going to. Então, nós vamos pronunciar as palavras, fazer as pronúncias para que nosso inglês fique top. Nós vamos marcar as palavras desconhecidas e pesquisar no dicionário de inglês ou perguntar para a teacher se tiver alguma dúvida. Use will or going to in future. Vou usar o will ou going to no futuro. E o homework da página 23. See you tomorrow on your plantation in the Google Forms. Pessoal, nós vamos ter então um plantão na plataforma Google Forms na sexta-feira, onde a gente pode fazer correções das atividades que vocês tiveram dúvidas, onde vocês podem me tirar a dúvida da atividade de casa, do homework, tá bom? Então, tudo isso. Obrigada! E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bye, bye. See you.